Yamaha X3Z Crosser 150. Ano 2024 e fabricação 2024. Eu tenho 5 pontos negativos para falar dessa moto, né? E 5 pontos positivos. Incluindo um deles é um defeito grave que tem nessa moto, né? Durante o vídeo eu vou estar falando para vocês, né? E eu não sei se aconteceu só com essa unidade, beleza? Porque eu procurei algumas coisas na internet e não achei. Lembrando para vocês aqui que essa moto aqui, ela tem apenas 2 anos de uso, beleza? O proprietário comprou a 0 km, tá mostrando para vocês aqui, ó. Comprou 0 km. Foi comprada na data 10/7/2024, beleza? Nós estamos em 2026, mês 5 de 2026, né? A moto possui manual, né? Tudo que a moto precisa ter tem aqui, ó, manual, chave reserva e tal. E a moto só está com 16.000 km rodados, beleza? Então uma das coisas que eu já quero falar para vocês, se vocês vêm de uma 150, por exemplo, vamos falar da linha Yamaha, uma Factor 150, uma Phaser 150, elas possuem a mesma motorização, beleza? Só que porém, todas elas têm mais ou menos 12,5 cavalos de potência, né? E dá uma melhoradinha no álcool, se você usar álcool. Mas porém, essa moto aqui, ela tem umas proporções bem grandes, né? Tem roda grande, suspensão grande e tal. Então você vê o visual dela assim, você acha uma moto bonita, né? Grande, robusta. Só que o problema dessa moto aqui é que ela não tem muita potência, por ela ser pesada, né? Força, né? Vamos dizer assim. Então isso foi uma das coisas que me deixou a desejar nessa moto aqui, né? A questão da potência dela. Isso seria um primeiro defeito para mim, vamos dizer assim, né? A questão de força dela, né? Bem fraca. O segundo defeito dela para mim, defeito ou ponto negativo dela, seria a questão do farol, beleza? Aqui a gente tem um farol com projetor, beleza? Tem um DRL aqui do lado. E aqui nas ruas de onde eu moro aqui, a iluminação é um pouco ruim. Então por ser LED, né, deveria iluminar um pouco melhor. Já tive motos de outras marcas aí, né, tipo Honda, algumas Yamahas. E antes dessa aqui, eu tive uma NMAX 160. E ela tinha o mesmo projetor, tá? O mesmo projetor. Então ela iluminava muito bem, ela não tinha DRL, mas porém iluminava muito bem. Até melhor que o meu antigo carro, né, que eu tinha, né? Então vamos lá, esse seria o segundo defeito ou ponto negativo. Lembrando para vocês que tem um defeito grave nessa moto aqui. E eu já até consertei essa moto, né? Ela já está consertada. E vamos ver se ela vai continuar dando esse mesmo problema, né? E o terceiro ponto é isso aqui, ó. Eu acho, pela moto ter apenas 16.000 quilômetros, eu acho muito precoce a gente ter esses pontos de ferrugem aqui, né? Descascando a tinta, tá vendo? Soltou até o prime, ó, lá de baixo. Aqui também. Aqui, tá vendo? Então acho isso um ponto negativo, por a moto ter só apenas 16.000 quilômetros, tá? Aqui vem um pouco pra cá também, ó. Então eu acho isso aí um ponto negativo para essa moto, tá? Algumas pessoas reclamaram que quando você usa álcool, dá uma sujeira aqui assim, tem um furinho aqui assim, fica lumbrescando aqui, mas com a minha não aconteceu. Beleza? Então, vou estar rodeando aqui, tá mostrando que o lado de cá também tem, tá vendo? Não é só do lado de lá que tem aquele descascado, ó. Ó, aqui também tem descascado, aqui também, ó. Tem esse desgaste aqui, ó. Então, uma moto com apenas 16.000, não tá muito rodada, tá? Ó, outro ponto aqui, ó. Então você que tá pensando em comprar uma moto dessa aqui, veja bem, que é uma moto não tão usada. E vou mostrar no painel pra vocês aqui, que só tem apenas 16.000 rodadas, ó. Olha, 16.000 quilômetros rodados, beleza? Então esse seria o terceiro ponto negativo dessa moto aqui, tá? E pra mim, o quarto ponto negativo dela, eu tenho aproximados 1,80, né? Peso de 87, 88, né? Quilos, né? E o limite máximo dessa moto aqui, tá falando no manual dela que são 157 quilos, né?
Agora só não sei se é 57 kg seco ou já com o tanque cheio, né? Não observei isso. Mas se você carrega uma pessoa de 80, outra de 80, vamos dizer assim, né? Já daria 160, já estaria excedendo, né, o limite dela. E eu acho que por conta disso, né, deve ter dado o defeito que eu falei com vocês, o defeito grave que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Isso não entra como um ponto negativo, eu acho que deveria ser um recal nessa moto aqui, né, mas já foi resolvido, né. Mas ainda eu vou falar para vocês. Continuando falando sobre a questão do peso, né, a gente vem aqui no bagageiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá escrito aqui, ó. Cuidado, atenção. Carga máxima 7 kg. Então você que tem intenção de colocar um baú nessa moto, um bauleto, né? Então você não vai poder fazer aquela comprinha de mercado um pouquinho mais pesada, né? Parece que esse alumínio aqui deve ser frágil, né? Para carregar só 7 kg. Eu não sei se é a rabeta da moto que é fraca. O seu apoio pega toda na rabeta aqui, ó. Tá vendo? Então, o limite máximo aqui tá dizendo que são 7 kg. Eu não sei se com outro tipo de suporte, né? Ou alguma coisa aqui, igual os caras botam aqueles alforge, né? Possibilitaria mais você tá carregando mais peso, né? Mas aqui tá dizendo por ela que não pode carregar mais que 7 kg. Então, do mais vai caber um capacete, uma capa de chuva, uma luva, uma bota. Você que faz, vai e volta pro trampo. E se for carregar uma coisa mais pesada, você vai ter que carregar uma comprinha. Eu acho que dá pra estourar uns 10 kg aí. Tipo, fazer uma comprinha leve, né? Comprar uma carne, alguma coisa, né? Um leite, alguma coisa, põe atrás aí. Beleza? E vamos lá pro problema, que era o problema principal dela, né? Que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Foi a suspensão da moto, galera. Beleza? Esse seria aí vamos dizer, o quinto defeito dela, né? Um defeito, um ponto negativo. A suspensão dessa moto, rapaziada, ela veio o paralama aqui, ele veio colar aqui assim, ó. Ela, tipo, bateu num buraco, não era um buraco tão grande. Bateu no buraco algumas vezes, né? E aí, algumas vezes ela agarrou, né? Mas depois ela soltava. Então foi acontecendo com frequência, vazando um pouquinho de óleo e tal. E eu não andei pesquisando nem nada, né? Achei, sei lá, pode ser normal. Mas não era. E aí teve um momento que ela agarrou, não queria sair mais, e aí entortou aqui, ó. Ela deu uma entortada aqui. Tanto naquele lado como naquele lado. Aquele lado foi mais, entortou mais aquele lado de lá. E aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui a bengala, que foi trocada. As duas bengalas foram trocadas. No vídeo, não sei se vai dar pra ver. Eu acho que não. Vou botar uma no chão aqui, da outra aqui. Eu acho que agora vocês conseguem ver, né? Tá vendo? Ó. Olha essa brecha aqui. Então isso aqui que aconteceu, galera. Esse foi um defeito grave que aconteceu aqui comigo, nessa moto. Não sei dizer pra vocês se vai acontecer com outro modelo. Parece que eu não vi nada do tipo, né? Disso em outra moto. Mas é isso. Eu espero que não aconteça mais, né? Tá aí, foi trocado o óleo, o retentor foi trocado tudo, né? E algumas outras coisas mais que eu tenho que falar pra vocês. Ela tá com 16 mil quilômetros. Ela tá com o pneu original ainda, ele já tá a meia vida, né? Ele tá quase acabando, ó. Já tá chegando lá no TWI, né? Tem as marcazinhas lá, né? A pastilha já foi trocada. Eu acho que a pastilha foi trocada aí mais ou menos com, sei lá, uns 12 mil, mais ou menos, 13 mil. A corrente é original, só que eu já tirei um elo, né? Porque ela já tinha chegado no final da regulagem. Eu já tirei um elo. Então a corrente vai durar mais ainda, porque os dentezinhos não estão gastos, tá vendo? Eu lubrifico, lavo ela bem. Questão de troca de óleo, eu troco aí mais ou menos com 2 mil quilômetros o óleo dela. Os freios dela, freia bem. Só o da frente que eu não sinto acionando o ABS de maneira alguma. Eu já freio forte, né?
para poder testar, né? Lógico, um local mais seguro, uma rua mais segura, né? Para testar o freio. Não funcionou o freio. No caso, o ABS, né? Se você não tem nenhuma experiência ou noção do ABS, o ABS, quando você freia a moto forte, ele dá tipo umas trepidações aqui, né? Então é sinal que ele não tá deixando a roda travar. Por exemplo, se você freasse com força numa outra moto, lógico que isso aqui é embreagem, né? Se você freasse forte numa outra qualquer moto, a moto daria uma derrapada no pneu, travaria o pneu, né? Travaria o disco, travaria o pneu, derraparia. Só que nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, ela iria controlar a força que se aplica aqui, né? Para não deixar a roda travar. Então eu não senti isso. A luz do ABS aqui fica acesa, mas porém quando você anda ela apaga. Andei pesquisando aí, pode ser questão de trocar o fluido do freio, né? Questão de trocar também a pastilha e tal, né? Mas igual eu te falei, são 16 mil quilômetros, eu acho muito precoce para estar acontecendo esse tanto de coisa. Beleza? Aqui, ó, mais pontos de ferrugem, ó. Vendo? Olha como é que tá desgastado aí, ó. Aqui, mais pontos de ferrugem aqui também, ó. Então é isso. Esses seriam os pontos negativos dela, beleza? Agora, de pontos positivos dessa moto, eu acho a postura dela de pilotar muito boa. Realmente, ela tem uma suspensão alta, uma roda alta, beleza? Se tivesse funcionando corretamente, eu acho que, pelas primeiras impressões que eu tive com ela, seria muito mais confortável. Igual está sendo agora, ela está se mostrando bem, depois do reparo, depois do conserto. O ProLink ajuda muito, é bem confortável. É uma moto boa de carregar, não é ruim a posição de carregar, a posição de pilotar. Eu só não acho interessante pilotar ela por muitas horas. Eu vejo muito moto Uber trabalhando, fazendo entrega, essas coisas. Eu achei essa parte aqui meio desconfortante, essa aqui, ó. Por algumas horas começa a doer aí, ó. Beleza? Pra quem anda muito de moto sabe o que eu tô falando, né? Moto um pouco mais fina aqui, mais estreito, costuma ser um pouco ruim. E uma coisa que eu fiz nela também foi tirar um pouco do guidão, porque atrapalhava muito passar nos corredores, tá? Então eu tirei tipo uns 3 dedos desse lado, 3 dedos do outro. Beleza? Eu acho os retrovisores delas também muito pra fora. Obviamente que isso aqui ajuda na visibilidade, né? Mas a gente que tem um pouco mais costume de andar em corredor, essas coisas e tal, a gente também dá uma olhadinha pra trás, né? Beleza? Lógico, total segurança, né? Mas é isso. O funcionamento do motor tá redondo, tá ok. A economia dela é boa, faz aí de 30 a 35, dependendo de como é que você tochar a mão ali, né? Pra você tentar correr com ela, né? Porque ela não corre, né? Vai botar no máximo aí uns 115, 120, estourando aí. Não vai passar disso. Isso eu falo vento a favor e você sozinho, tá? Porque se for você garopado aí não passa de 100 não, tá? Então esquece. Se você tá pensando numa moto pra poder pegar a estrada e tal, corre dessa moto aqui, já pega logo uma 250 ou pega um outro tipo de moto um pouco mais magrinha, né? Porque essa moto aqui ela tem eu acho que ela é pesada, esse conjunto dessa moto aqui, ó, pra poder ter esse motor de 150. Ou só se ele tivesse mais cavalaria, né? Que é o caso que ele não tem, entendeu? É como se fosse uma Bros manca. Todo mundo que já teve Bros aí, eu nunca tive Bros, mas todo mundo que tem Bros fala que Bros é manca, beleza? Então é isso. Então espero que tenha ajudado vocês aí nesse vídeo. Qualquer dúvida deixa nos comentários aí. E até a próxima.